E aí galera, aqui é o Elias. Hoje a gente vai falar de filosofia, né? Então essa é uma aula para o oitavo ano. Pessoal, nós vamos começar a nossa discussão hoje sobre o iluminismo, né? Então o capítulo 5 do livro de filosofia de vocês, tá? Então a gente vai começar hoje, vai fazer uma introdução ao iluminismo e a gente vai dar continuidade nas próximas aulas sobre os filósofos iluministas, tá? Então, pessoal, não deixem de ler o capítulo, tá? Anotem as dúvidas, do vídeo ou dúvidas na leitura. Você anota, me envia lá no Google Class que eu vou responder e a gente vai dialogando, conversando e tirando essas dúvidas, tá bom? Então também não deixem de fazer as atividades, tá? Para garantir aí que o conhecimento que vocês estão adquirindo ele fique bem sólido, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje sobre o iluminismo, uma introdução a esse movimento filosófico que surge lá no século XVIII, que foi, né, um dos movimentos filosóficos mais importantes aí da, uh, da Europa, né, e que de certa forma influenciou o mundo de maneira geral, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, o iluminismo, né, a luz da razão é fundamental. São duas palavras que estão ligadas diretamente, né? O próprio nome iluminismo já diz muita coisa. Havia essa crença de que a razão ela era a luz que iluminaria as mentes humanas, isso em oposição a um período anterior de ignorância, que nós vamos comentar mais à frente. Então o iluminismo ele surge, né, justamente dessa valorização do método racional, da razão humana como fonte de conhecimento verdadeiro. Então vamos aqui. Então, o que é o esclarecimento, né, na concepção desses iluministas? Seria a saída do homem da sua capacidade de servir de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro. Ou seja, esclarecer-se seria pensar por si próprio, né? Então, o ser humano ele poderia agora executar o seu pensamento sem necessariamente recorrer a outra, né? Sem precisar recorrer às ideias de outros. Eu poderia, por meio da razão, desenvolver as minhas próprias ideias. E é por isso que o iluminismo ele traz essa ideia, né? Eles viriam para esclarecer, tornar claro esse pensamento, essa possibilidade. E isso por meio da razão. A razão seria a única forma de garantir esse esclarecimento. E é por isso que o iluminismo ele tem uma influência muito forte das correntes filosóficas, tanto do racionalismo, principalmente do racionalismo, mas também do empirismo. Né? Então há contribuições de ambas. Né? É por isso que muitas vezes o pessoal pergunta, mas quem foi que influenciou o iluminismo? Foi o racionalismo? Foi o empirismo? Qual foi dos dois? E na verdade foram os dois, né? Os dois, ambos movimentos foram fundamentais para o desenvolvimento do iluminismo. Não é à toa que você tem Descartes de um lado, que é considerado um dos precursores do iluminismo, e John Locke do outro. Então você tem um empirista, o John Locke, e o racionalista Descartes, né, que foram fundamentais para o desenvolvimento da filosofia iluminista, né, a filosofia iluminista que tem o seu desenvolvimento com maior ênfase lá na França, mas que se difundiu pela Europa como um todo e diria até pelo mundo. Né? Então, quais são as contribuições do racionalismo? É só você lembrar lá. Estão falando de Descartes, René Descartes, Leibniz, Spinoza, que a gente já comentou sobre todos eles, né? O pensamento de cada um. E vamos dizer assim, a síntese desse pensamento, ela foi de uma contribuição importante para o desenvolvimento da filosofia iluminista. E aí, qual é essa contribuição sintetizando o pensamento desses filósofos? A razão era vista, né, principalmente por esse racionalismo, como uma força superior externa ao homem, né, uma força que dirigia o universo e que ela poderia ser percebida em cada indivíduo. Né? Então, de maneira geral, esses pensadores acreditavam que a razão ela era essa força organizadora do universo e da realidade das coisas que era externa ao ser humano, mas que poderia ser percebida, né, em cada um, que se manifesta de formas em cada um deles. Então, essa contribuição ela é fundamental para o pensamento iluminista. Entendam, os iluministas não vão perceber a razão exatamente dessa forma, mas essa questão de trazer a razão como elemento fundamental do universo
foi importante para a valorização da razão pelos iluministas, né? Os iluministas são pensadores que vão defender a razão, de certa forma, acima de todas as outras coisas, né? E essa razão ela é fundamental. Então, o empirismo ele também trouxe contribuições. George Berkeley, John Locke, David Hume, eles trouxeram contribuições importantes. Nós comentamos também sobre cada um deles, né? O que John Locke defendia, né? A ideia da tábula rasa, o Berkeley, o Hume, todos eles trouxeram contribuições que foram fundamentais para o desenvolvimento também do iluminismo. Então, aqui, o que os empiristas questionavam era que a razão ela não poderia ser uma força exterior desvinculada dos sentidos. Os sentidos eles tinham uma importância muito grande porque eles seriam a fonte, né, no caso de todo o conhecimento. A razão seria a operação mental, né, mas a fonte do conhecimento ele provinha do nosso contato sensível com o mundo. Então, a razão por si só ela não seria suficiente, né? Sem o contato com o mundo, sem os sentidos, nós não poderíamos ter os conhecimentos que tínhamos e, consequentemente, não poderíamos operacionalizá-los de forma racional. Então, aqui nós temos dois pontos de vista, né, em relação ao nosso conhecimento, em relação à nossa relação com o mundo, e que vão se sintetizar no iluminismo. Então, o iluminismo surge lá no século XVIII e ele vem justamente trazer à tona uma aproximação entre esses dois pensamentos, entre essas duas áreas, de certa forma, antagônicas da filosofia, e uma nova compreensão passa a surgir de então, né? Então, olha só, para os iluministas, né, em sua grande maioria, não todos, mas em grande maioria na França, vão defender que a razão ela seria o principal instrumento do ser humano para entender a realidade concreta e orientar a sua vida terrena. Então, a razão, ela, a operação, né, e a partir daquilo que ela dialoga, né, com o mundo, com a realidade, com os sentidos, ela seria um instrumento fundamental para garantir a orientação da vida. Então, as pautas do mundo, as mudanças, as transformações, elas deveriam ocorrer de forma racional. Elas deveriam se fundamentar estritamente na racionalidade, porque só assim seria possível, né, garantir aí uma vida mais justa, né, na compreensão desses iluministas. Então, a razão ela seria a base do pensamento iluminista. Ora, uma transformação, um governo, uma sociedade, ela deve se fundamentar, se orientar pela racionalidade e não pelas crenças, não por superstições, não por noções místicas da realidade, e sim pelo pensamento racional, lógico-racional, né? Então, quer dizer, aqui nós temos uma característica muito fundamental do iluminismo, que é a defesa da razão. Por isso que eles defendiam que a razão ela seria a luz que traria, né, o conhecimento aos seres humanos. Então isso já demonstra aí uma ruptura na concepção desses pensadores com um passado de ignorância, né? Por isso que eles se autoproclamavam de iluministas, né? Aqueles que traziam a luz. Que luz? A razão, né? Então olha só, a capacidade racional está presente em todo indivíduo. Na concepção desses iluministas, todos nós temos capacidade de pensar, né? De racionalizar, de pensar logicamente o mundo. Isso só vai depender da nossa capacidade de usar a nossa razão de forma autônoma. É aí que está a grande questão, né? Então, assim, todos podem pensar, têm a capacidade de uso racional. A grande questão é que nem todos pensam de forma autônoma, né? E o que é autônomo? É justamente nós pensarmos sozinhos, por nós mesmos, né? Por nós, que eu falo assim, sem depender das ideias do outro, ou sem ser, vamos dizer assim, guiado pelo pensamento de outro. Nós, sozinhos, podemos refletir, criticar, questionar e chegarmos às nossas próprias conclusões. Conclusões plenamente autônomas, plenamente nossas, né?
Então, na concepção desses iluministas, o que faltava, né, era justamente esse pensamento, a nossa capacidade de raciocinar de forma autônoma, porque, segundo eles, até então nós estávamos tutelados, né? Éramos guiados por um pensamento dominante de uma instituição, por exemplo, no caso da igreja, ou das tradições que ocorriam na sociedade. Então, era fundamental questionar, né? Refletir sobre essas tradições, sobre essas leis, sobre aquelas crenças, porque só assim poderíamos usar a nossa capacidade racional de forma autônoma, né? De forma literalmente própria, né? Por si mesmo. Então, na concepção desses iluministas, quando a gente faz esse processo de pensar de forma racional, por conta própria, né? Sem acreditar em qualquer coisa que nos dizem, e questionando e tal, nós conseguiríamos atingir essa iluminação, essa luz, né? Então a razão, ela iluminaria o nosso pensamento. Daí a ideia de iluminismo, né? Não é? E por que iluminismo? Você tem aí uma oposição com a chamada Idade das Trevas, né? Para os iluministas, a Idade Média lá nas quebradas, como a gente sabe, né, a gente já comentou, a Idade Média ela era marcada, né, por uma presença dominante da igreja. Né? Então a igreja ela era fundamentalmente dominante no que se refere ao pensamento medieval, às normas da sociedade. Né? De maneira geral havia vamos dizer assim, um acesso bastante limitado ao conhecimento lógico, filosófico, né? Era uma sociedade extremamente marcada por um pensamento mais religioso, uma sociedade marcada por um pensamento mais supersticioso e místico, né? Então, aquelas ideias, a gente já até comentou quando falamos sobre Renascimento, aquela ideia de uma determinada catástrofe natural foi causada porque foi castigo de Deus, ou se tem uma seca foi porque naquela região tem uma bruxa. Então esse pensamento mais místico ele era bem característico da Idade Média, né? Então os iluministas eles vinham justamente se contrapor a essa ideia. Então eles consideravam que a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, porque na concepção desses iluministas não houve produção de conhecimento, não havia racionalidade, né? Naquele momento e tal. Claro, pessoal, que essa é uma visão extremamente equivocada, tá? Isso é importante destacar como historiador. É uma visão extremamente equivocada sobre o passado. Os iluministas, claro, faziam isso para se autopromoverem, né? É fundamental. A Idade Média não é uma Idade das Trevas, isso já está mais do que comprovado. Diversos estudos historiográficos, vários historiadores já demonstraram por A mais B que a Idade Média ela não é uma Idade das Trevas, ela tem uma série de conhecimentos produzidos naquele momento. A própria filosofia cristã é um exemplo disso, né? A filosofia escolástica, a patrística, são exemplos de pensamento filosófico, do estudo dos pensadores da Grécia Antiga, do Aristóteles, do Platão. Então, é bem equivocado dizer que a Idade Média era uma Idade das Trevas. Mas para os iluministas, né, naquele momento, eles consideravam a Idade Média a Idade das Trevas e por isso eles vinham iluminar. Né? Então, aquilo que estava no escuro agora seria iluminado pela razão, pela racionalidade. Por isso, iluminismo. Então, olha só, a razão não poderia se subordinar a nenhuma outra forma de conhecimento ou de explicação. Então, para eles, a explicação racional era a única, né, a mais elevada das explicações. Então, a explicação supersticiosa, mística, religiosa, ela não poderia sobrepor a explicação racional. Né? Na sua concepção, a natureza ela poderia ser explicada pela razão, e somente a razão teria a capacidade de explicar de forma verdadeira a natureza e o mundo e as coisas. Né? Então é uma visão bastante radical, né? Assim, em relação àquele momento. Olha só, a razão ela teria aplicação em basicamente qualquer área humana. E veja só, isso vai ser de certa forma aplicado mesmo. Né? A ciência ela é uma área fundamentalmente racionalista e empirista também. Né? A ciência ela é fundamentalmente racional, se baseia no método, um método que busca a explicação lógica da realidade fundamentada em experimentação, em evidência,
em metodologia, em tudo isso para ser considerado um conhecimento confiável. Então, hoje, né, sem dúvida, a ciência ela é a produtora de conhecimento mais confiável, tendo em vista que o conhecimento científico ele passa por uma série de etapas que envolvem metodologia, que envolvem hipóteses, que envolve evidência, que envolve experimentação quando possível, que envolve modelos científicos para explicação da realidade. Então, hoje, né, sem dúvida, é a área de maior confiabilidade, né, no caso aí de produção de conhecimento, porque se fundamenta em uma noção lógico-racional da realidade. A arte foi fundamentalmente também, né, racional, né? A aplicação do racionalismo na arte também é possível de se observar uma arte cada vez mais científica, né, matematicamente construída, ainda que não obrigatoriamente, mas você vai ver uma aplicação cada vez mais ampla, né, desse ideal racionalista na arte, na política. Afinal de contas, a gente vai mais à frente a gente vai falar sobre os iluministas, cada um deles, né? E nós vamos ver que cada um vai ter um pensamento bem diferente, né? Sobre política, defendendo de forma racionalizada aquela sua perspectiva, né? Cada um vai trazer uma série de noções fundamentais que, na sua concepção, eram a base desse pensamento racional. A igualdade jurídica, por exemplo, né? Que é a igualdade de todos perante a lei, coisa que não existia, né, de certa forma, no contexto em que eles viviam lá no século XVIII, na França, né, nós já falamos sobre isso quando falamos de Revolução Francesa. A França, lá no século XVIII, ela possuía uma sociedade extremamente estratificada, né? Tinha lá o clero, que era o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, e o povão lá, povão entre aspas, né, no terceiro estado. Isso garantia, por exemplo, ao clero e à nobreza um privilégio em relação às leis, né? Eles eram privilegiados, eram julgados de forma diferenciada, eram punidos de forma diferenciada, e isso, na concepção dos racionalistas, aí, no caso dos iluministas, não era, não era fundamentado de forma racional, e eles vão defender uma igualdade jurídica, vão defender a liberdade religiosa, tolerância religiosa, né? Que eles consideravam o uso pleno da razão. Então, quer dizer, olha, a religião ela é importante e ela precisa ser respeitada, né? Então, ninguém pode obrigar ninguém a ser de religião ou religião X ou religião Y, né? Já que a religiosidade é uma coisa inerente de cada um. Então, na sua concepção, era preciso usar a razão para compreender as diversas perspectivas religiosas e respeitar, né, a diversidade religiosa naquele momento, porque, de novo, dentro do contexto da França, né, havia ainda muita perseguição aos que não eram católicos, né? Por exemplo, na França teve a noite de São Bartolomeu, né, que um monte de gente morreu numa única noite, em decorrência da disputa entre católicos e protestantes. Então, a religião oficial era o catolicismo, então havia uma certa dificuldade ali de relacionamento. Então, na concepção desses filósofos, a tolerância religiosa também era uma base, né, desse pensamento racional. E, claro, a liberdade política, os direitos políticos, a liberdade de voz, de postura, de posicionamento, também era fundamental, tendo em vista que eles viviam lá no absolutismo, né, e o absolutismo não permite isso. Né? Você não pode discordar do rei, porque se discordar vai dar errado. Né? Então, o que é que acontece? Esses pensadores eles vão trazer, né, uma série de críticas, claro, ao absolutismo, porque na sua concepção aquele absolutismo ele trazia justamente todo o oposto daquilo que eles pregavam, né, da aplicação da razão naquele momento. Né? Então aqui eu trouxe alguns filósofos, aqui o Voltaire, né, um dos grandes filósofos defensor da liberdade religiosa, o D'Alembert, que foi um dos pensadores aí que deu origem à enciclopédia, né, que compilava o conhecimento científico e técnico daquele momento. Rousseau, que questionou muito sobre as desigualdades, sobre o Estado, né, como surgia o Estado, como surgia a desigualdade. Rousseau foi um grande pensador. O Diderot, né, o Denis Diderot, que também foi colaborador junto com o D'Alembert na produção da
enciclopédia, o Montesquieu, que formulou a teoria política, de certa forma, que se aplicou na maioria dos estados e ainda se aplica até hoje, que é a chamada teoria da tripartição de poderes, né? Então, quando a gente fala de poder executivo, legislativo, judiciário, estamos pensando Montesquieu, foi Montesquieu que pensou essa divisão justamente para combater o absolutismo e, de certa forma, racionalizar o Estado. Então, quer dizer, são muitos aqui, eu só coloquei alguns, né? Tem vários outros. Se a gente fosse colocar aqui o John Locke, os outros ali que não eram exatamente iluministas, mas estavam naquele pódio. Tem o Adam Smith também, né? A gente vai comentar sobre cada um deles e a contribuição. Coloquei aqui só para a gente ilustrar, tá? Então, pessoal, é isso, né? Essa introdução sobre o iluminismo, o que é, quais são os princípios, em que contexto surgiu, certo? Na próxima aula a gente vai discutir mais sobre esses pensadores, a gente vai começar discutindo sobre alguns desses pensadores, e aí vamos seguir, tá bom? Então, façam a leitura do capítulo, anotem as suas dúvidas, me enviem no Google Class, e aí, obrigado por assistir e até a próxima.